Boa noite, terra querida de Pedro. Boa noite, assinante do canal 19, TV Vila Imperial, a emissora da diversidade cultural, política e social de nossa cidade de Petrópolis. Boa noite ainda aos internautas que nos assistem em todos os cantos deste planeta azul, seja pela web em www.tvvilaimperial.com.br ou pelo YouTube em youtube.com/Dossiê História, ou ainda pelas redes sociais em facebook.com/Dossiê História. Boa noite finalmente aos telespectadores cativos e aos eventuais de nossa programação. Dossiê História é um programa eminentemente cultural levado ao ar ao vivo, sempre às sextas-feiras, a partir de 20 horas e 30 minutos. E as nossas reprises, sempre aos sábados e domingos, a partir de 22 horas e 30 minutos. Temos ainda as playlists durante a semana, a critério em horários a critério da emissora. Temos também as playlists do canal 5 da NET, em horários também de conveniência da emissora. Agradecimento especial a Flores da Praça, na pessoa do empresário Tiago de Souza Martins, pelo gentil envio desse arranjo de flores, idealizado pelas mãos criadoras do artista das flores, Felipe Cecílio. Flores da Praça, que está situada no Barral de Expansão, número 95, térreo. Você pode solicitar seu arranjo de flores ou outro utensílio pelo endereço eletrônico floresdapraça.com.br ou pelo telefone 2237-1955. 2237-1955. Muito bem, estamos iniciando a nossa programação de hoje. Tá? Dos Estados Unidos da América, trazemos o depoimento de uma jovem adolescente de 11 anos, a Millie, da Virgínia do Norte, falando com o projeto America First, que apoiou a então candidatura de Trump. A jovem esclarece com total desenvoltura e discernimento as razões de seu apoio e a convicção de que Trump mudará a face do país. Vamos ver o que Millie disse. Vídeo da Embaixada da Resistência. Vamos lá. Hi, this is Jennifer Lawrence with the America First Project. We're here with Millie. And Millie, how old are you? 11. 11, and where are you from? Northern Virginia. Northern Virginia. So you are decked out. You look fabulous. Why do you support Mr. Trump? So one day I was at home watching the TV. This is before the election sort of began. And then there was this guy. He talked about all the issues we were facing, all the problems. Okay, that's normal. Every politician does that. Then something extraordinary happened. He said how to fix them. And, you know, that is amazing. No politician ever says how to fix them. Maybe some do, but, you know, they don't really mean it. You know, they're all talk, no action. And I could tell, by the way, Donald Trump meant that he was going to do some action. But how? Then he said those words I will never, ever in my life forget. I, Donald J. Trump, am running for president. And he talked about all these issues. And one of the other reasons I like him is because this is my favorite reason. We will build a wall on our southern borders, and Mexico, no buts about it, Mexico will pay for the wall. Mexico, not us. Mexico, one way or another, they are paying for that wall. They will. Do you talk about this to your teacher? Oh, yeah, she's actually a Republican. Oh, she is? Does anybody in your school give you a hard time for supporting Mr. Trump? Lots of the kids in my class do. Mostly the sixth graders do a lot, you know. Yeah. What do they say to you? Well, they say they really know me for my golden jacket I love, but then they say, oh, it's Trump girl and stuff like that. But, you know, I don't let it get to me. So what are the major problems you see in this country? Immigration, you know, I love immigrants. If they come here legally. I don't like the word illegally. I like legally. And if they're not going to do that, we have to put some precautions. As a kid, what do you see as, like, other than immigration, what is the other problems that you see? Education. The teachers union controls everything. So I
like how Donald Trump put in charge of education a lady named Miss Betsy, I think. She's Betsy DeVos? Yes, Miss Betsy DeVos. And I mean, she's just great. She's doing everything we need to. And I heavily support school choice. Did your parents get you involved in politics? Not really. Actually, my mommy was a Ted Cruz supporter in the primaries. I told her on the primary the day of voting, I told her to vote for Trump. She needs to vote for Trump. She didn't listen to me. That's okay. But now, after the primary, she realized the mistake she did. I mean, I like Ted Cruz, you know, just not as much as Donald Trump. What do you want to be when you grow up? I'm going to graduate from Penn State University, be in the Army for 5 years, be a police officer, be a homicide detective, be a private investigator, all while having the hobby as an Egyptologist and an astronomer. And then I'll retire, become a judge, and then if the country really needs me, I'll run for president. Yes, on the Supreme Court. Oh, so you're going to run for president. That would be awesome. And what are you going to run like Mr. Trump ran and tell the media that, you know, they're not what is going to make the world go round anymore, that it's the American people that are what's going to make the world go round? Of course, but I mean, I don't know the way I'll run for president, because I don't know what the politics will be like when I grow up. Maybe something will change, you know, maybe the media will be a little bit nicer. Not going to happen. But, you know, I just don't know the way I should run yet. And maybe, like, I won't know that until I'm ready to run for president, which is way after I'm 30, let's just say that. So if Mr. Trump wasn't if he wasn't in the election this cycle, would you have been involved in politics like you are? I don't really know. I mean, I've always been involved in politics, but just not really that much, you know, just a little bit. But, I mean, without Trump, I wouldn't be here. I mean, I wouldn't be at CPAC. I would just be at home watching TV, playing video games, watching Disney, maybe watching a little bit of news, but not as much as I do now. Bom, se Mili conseguir cumprir aí todos esses desejos e essas ambições, se ela conseguir pelo menos a metade de seus sonhos, ela já estará muito bem. Boa menina, pensa alto e mostra grande ambição em seu futuro. Querer é poder, né? Mas voltando ao America First, o bordão do Trump, que ajudou a elegê-lo, o mundo ocidental certamente vai agradecê-lo no futuro e reconhecer seu esforço em resgatar a identidade do povo americano, né, que está atropelado pelo globalismo, assim como também praticamente todos os países ocidentais, principalmente os da Europa continental. E o próprio Japão, né, o que hoje também, embora esteja lá no Oriente, está numa situação bastante crítica em sua economia e também numa profunda modificação dos seus costumes. O globalismo é um movimento de esquerda contra a família judaico-cristã, melhor dizendo, contra a cultura da família judaico-cristã. O globalismo fere de morte a cultura ocidental, os costumes conservadores da família e dos princípios morais. O America First, que aparentemente seria um movimento nacionalista de isolamento dos americanos em relação ao resto do mundo, é, na realidade, uma quebra de paradigma à insensatez deste louco movimento globalista, financiado pelo comunista George Soros e capitaneado pelas Nações Unidas de um lado e pela China de outro, destruindo paulatinamente a civilização ocidental, nos prostrando de bruços ao chão diante do comunismo internacional e mobilista, que cede espaços à hegemonia dos fanáticos muçulmanos, cada vez mais infiltrados nas grandes migrações de vítimas das guerras santas da África e do Oriente Médio. O America First já declarou a reação em países que estavam sendo ameaçados de destruição, como a França, o Reino Unido, a Holanda, a Bélgica, a Suécia, Dinamarca e alguns países da América Latina. Nem o Japão é mais o mesmo. A Alemanha e a Áustria iniciaram timidamente esta reação também. Mili é o termômetro de uma nova geração que aspira por uma América melhor, assim como também estamos sentindo
que há uma nova geração no Brasil que aspira por coisas melhores do que essa utopia do comunismo. Aos 11 anos de idade, Mili tem consciência de que algo não vai bem na América do Norte e que somente Trump poderá mudar. Quebrar o paradigma socialista, fazer o povo embevecido com essa doutrina do mal entender que a economia precisa resgatar parte do que fora perdido e, sobretudo, afastar a ameaça de destruição de nossos valores ocidentais. Mili, aos 11 anos de idade, já percebeu. E você, o que pensa a respeito? Muito bem, continuando aqui o nosso programa, vamos agora apresentar o debate sobre o tema dos limites da escola na educação dos jovens no Brasil. De um lado, Débora Duprá, procuradora da República, Ministério Público Federal, o advogado Miguel Najib, fundador do movimento Escola Sem Partido. Débora pugna pela ideia de que a educação da criança não compete propriamente à família, e sim ao Estado, que a orientação do Estado deve prevalecer sobre a da família. Duprá rebate o projeto em trâmite na Câmara Federal, que visa colocar, em primeiro lugar, a orientação educacional da família, imputando-lhe a pecha de inconstitucional. Esse tema, de qualquer maneira, está sendo rebatido pelo advogado Nassif, que fundamenta em sentido diametralmente oposto. Nassif destrói o argumento da comunista Débora Duprá e sustenta a tese de uma escola sem partidos, sem orientação ideológica. Vamos ver agora, então, o cerne do debate no vídeo da TV Câmara. Outro aspecto, para eu não me alongar demais, é essa percepção equivocada de que a criança pertence à família, que a família tem um poder absoluto sobre a criança. Não é verdade. Essa percepção equivocada de que a criança pertence à família, que a família tem um poder absoluto sobre a criança. Não é verdade. A Constituição diz que a criança é um problema da família, da sociedade e do Estado. Exatamente porque a criança, ela recebe a orientação dentro de casa, mas ela também tem que ser preparada para o espaço público. O espaço público, ele não coincide com o espaço privado. O Tribunal Constitucional alemão, ele já teve a oportunidade de trabalhar sobre esse tema, que é recorrente quando se fala em educação sexual, por exemplo, quanto isso gerou de polêmica no mundo todo, dizendo que a educação fornecida pela família, ela sequer pode prevalecer sobre a educação em sala de aula. Isso vai ser definido em questões específicas. Então, nós temos que combinar aí pluralismo de ideias, liberdade de cátedra que vem na sequência de uma Constituição que procura expurgar de seu texto qualquer resquício de autoritarismo, de período ditatorial, de período de censura, né? E essa questão da família. Então, seria inconcebível que nós, na atualidade, vivendo numa sociedade democrática, de liberdade de ideias, nós tivéssemos os professores sob constante vigilância dos alunos dentro de sala de aula. Então, eu acho que esses seriam os 3 aspectos principais a respeito da inconstitucionalidade do projeto. Conhecer os próprios direitos é uma questão de estrita cidadania. Todas as pessoas, sobretudo aquelas mais vulneráveis, têm o direito de conhecer os seus próprios direitos. É disso que se trata no projeto. Eu queria chamar a atenção para uma fala da Procuradora dos Direitos do Cidadão a respeito da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos filhos. Ela diz que esse é um direito que os pais devem submeter ao direito do Estado. Ou seja, o que a Procuradora dos Direitos do Cidadão está defendendo é isso aqui. É que o professor poderá transmitir aos filhos dos outros as suas próprias convicções religiosas e morais. É disso que se trata, para quem não entendeu, aí para o telespectador, é isso que defende a Procuradora dos Direitos do Cidadão.
que os professores possam transmitir aos seus filhos as crenças e os valores morais dele, professor. Evidentemente que isso é um absurdo, isso é um despropósito. Nenhum país do mundo, a não ser talvez a Coreia do Norte, adote esse sistema que está sendo proposto pela procuradora. O deputado Marcos Rogério falou a respeito do trabalho da comissão, do trabalho que está sendo realizado pela comissão, que é um trabalho importantíssimo. Aliás, essa comissão mais parece uma CPI da doutrinação, porque nós temos ouvido tanta gente fazendo depoimentos absolutamente chocantes a respeito do que ocorre nas escolas e nas universidades brasileiras. O parlamento tem o dever de debater e está debatendo. Foi inclusive o que a presidente da UBS falou. Sim, perfeitamente. Num determinado momento, vem o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, e solta uma nota técnica para tentar abortar essa discussão no parlamento. O que é muito grave, o que é gravíssimo. Quer dizer, está interferindo no trabalho livre do parlamento, né, para fazer uma nota técnica sem a menor atribuição legal. Ela não tinha atribuição legal para fazer isso, estou falando da doutora Débora, não tinha atribuição legal para fazer isso, fez com o objetivo de minar o projeto no parlamento. Isso é muito grave. Eu gostaria de chamar a atenção, já que se falou também em Estado laico, para uma fala da doutora Débora Duprat nessa nota técnica. É um lugar estratégico para o fim das ideologias religiosas que apresentam o mundo como a criação dos deuses. Isso aqui é uma fala de uma servidora pública que exerce um cargo da maior importância dentro do Ministério Público Federal. Quer dizer, então o que essa senhora está defendendo, na verdade, é que a escola seja usada para destruir a religião. É o que está escrito aqui. É muito grave. Isso fere o Estado laico. Eu gostaria até de ouvir uma explicação, porque isso está escrito na nota técnica. Eu gostaria então de ouvir a procuradora Débora. Quero... Eu gostaria de dizer algumas palavras sobre a fala agora do deputado Glauber. O deputado Glauber é do PSOL. Sim. O PSOL é um dos partidos que mais lucra com a doutrinação política e partidária nas escolas. Então é natural que o deputado Glauber esteja contra o projeto. Não só ele, como a maior parte dos deputados dos partidos de esquerda. A maior parte dos professores que doutrinam em benefício desses partidos. Quem está assistindo a gente aqui com o nosso debate sabe perfeitamente disso. A doutrinação, embora também existam professores de direita que usam a sala de aula para promover as suas próprias preferências políticas e ideológicas, a imensa maioria dos professores que faz isso é identificada com partidos de esquerda, sobretudo o PSOL, que hoje é o partido que conta com a maior adesão por parte desses professores militantes. Não é? Não se trata, ao contrário do que disse o deputado Glauber, de criminalizar o professor. O que o projeto pretende, Maristela, é explicitar os limites éticos e jurídicos da atividade docente. Limites que já existem, mas precisam ser explicitados para que não haja abusos dentro da sala de aula. Notem que a sala de aula é um espaço de segredo. Aquilo que acontece dentro de uma sala de aula não é um espaço onde é o segredo da sala de aula. Então, ali dentro daquele espaço estão jovens, muitas vezes jovens imaturos, inexperientes, sem vivência, sem mecanismos de defesa, que estão dentro da sala de aula, eventualmente como militante. Não todo professor é militante, mas há muitos professores que militam dentro da sala de aula. Então é preciso que o estudante conheça os seus próprios direitos para poder se defender. Isso é cidadania, repito, uma questão de estrita cidadania. Eu gostaria de dizer ao deputado Glauber Braga que, infelizmente, deputado, a sociedade brasileira está tomando conhecimento, infelizmente para o senhor, evidentemente, para o seu partido e os partidos que dominam o sistema educacional, infelizmente para vocês, a sociedade brasileira está tomando conhecimento dos direitos que elas têm, que os estudantes têm de não ser doutrinados pelos seus professores. Então, isso está se espalhando pela sociedade brasileira. A cada dia que passa, o projeto Escola Sem Partido ganha mais adesões. Bom, esse pessoal aí, na realidade, eles não estão inventando nada, eles só estão copiando o que já está praticamente estabelecido hoje nas escolas da Europa, com esse movimento globalista que tomou conta da Europa e que está destruindo os países de tradição, inclusive até alguns monárquicos, que estão sendo destruídos, inclusive a educação. Hoje, meninos na escola já receberam
crianças mesmo, 8, 9 anos, já receberam orientação para não definir mais sexo, né? Eles hoje já não definem mais o sexo. Essa nova teoria da indefinição do sexo, até que a criança, se tornando adolescente ou adulto, possa escolher as suas opções, né? Uma outra coisa também que a procuradora Duprat ela é totalmente incoerente, porque ela fala em democracia, fala em liberdade, que a escola não terá mais nenhuma ingerência de ditadura, nem de pressão, nem de nada, mas ela quer que o Estado intervenha na educação da criança, eliminando, extirpando a influência dos pais na educação dos filhos. Isso é um absurdo. Ainda mais num país como o Brasil, em que as instituições não funcionam, a educação não funciona, a saúde não funciona, a política não funciona, a justiça não funciona, enfim, nada funciona nesse país. Acha que a escola na mão do professor vai funcionar? Isso é um absurdo. Isso é uma coisa que não tem o menor sentido, a não ser uma grande trama comunista para tomar o poder e obrigar as pessoas a se submeterem aos caprichos desses comunistas, que estão em todo lugar. Essa Débora Duprat deveria sofrer vamos dizer assim, uma censura pelos seus superiores no Ministério Público Federal, porque ela está exorbitando de suas funções, aproveitando suas funções públicas nas comissões que ela funciona para poder gerir essas ideias no sentido de prejudicar a família. Muito bem, meus amigos, mutatis mutandis, o nosso tema de fundo é um pouco da história de um empresário, um empreendedor do ramo da alimentação em Petrópolis. Formou-se em pizzaiolo pela Escola de Hotelaria e Turismo de São Paulo em 2001, especializando-se em desenvolvimento de cardápios para pizzarias, é consultor de negócios e montagem de pizzarias, cursos e é docente do SENAC da região serrana do Rio de Janeiro para a formação de pizzaiolos desde 2003 a 2012, mais de 660 formandos. Participou de vários eventos e concursos, inclusive no estrangeiro. Estou falando do conhecido e renomado pizzaiolo e empresário de nossa cidade, Antônio Lopresti, que eu recebo aqui com muito prazer, uma satisfação muito grande em tê-lo aqui, e microfones à sua disposição para as suas primeiras impressões aos nossos telespectadores. Eu queria agradecer o convite, né? Muito honrado. Você é uma das pessoas que fazem parte da história de Farina, né? Pois começamos na 13 de maio, isso. Rua onde você está sempre por lá também, né? E nos viu, né? Desde o nosso iniciozinho. Acompanhei bem vocês. Então, e eu fico muito feliz de hoje estar aqui, né? E eu também fico... 6 anos depois. 6 anos depois. Eu fico muito feliz também de ver o progresso, né? E o desenvolvimento do seu negócio, do seu empreendimento, como um empreendimento de sucesso, né? Obrigado. Iniciando a nossa pergunta, Lopresti, iniciando a nossa conversa, eu pergunto, a pizzaria de Farina foi o primeiro negócio que você montou, ou se antes deste empreendimento você já tinha realizado algum outro em algum outro lugar? Eu já tinha, mas não na área de alimentação, tá? Eu tive uma confecção aqui em Petrópolis. Sim. E dei muito azar, porque eu peguei aquela época do Fonaro, do Sarney, né, daqueles planos malucos, e me lembro muito bem que veio um dos planos, acho que foi o plano Funaro,
e nós comprávamos malha no Rio de Janeiro, ali numa malharia perto da Avenida Brasil. E um dia eu cheguei lá e falei, não, mas eu preciso de malha. E ele falou para mim, olha, você, mais a torcida do Flamengo e do Corinthians estão querendo malha. Só que não tem. Está todo mundo segurando o preço. Cadê o gado? O gado sumiu. Cadê a carne? A carne sumiu. Ou seja, está todo mundo segurando as coisas. Ou seja, infelizmente eu não tenho nada para te servir. E assim como eu sofri com isso, né, tive até que fechar as portas, né, várias outras empresas no Brasil naquela época também fecharam as portas, né, que na Rua Teresa houve uma quebradeira grande também, né, mas no ramo de alimentação é a primeira vez. Muito bem. E foi um negócio que emplacou, né? Aí você montou na 13 de Maio de Farina. E lá ficou quanto tempo? Lá foram 3 anos, né? E na Ipiranga são 3 anos. Agora, o segredo do seu sucesso também foi o diferencial do que você ofereceu ao seu cliente, né? Foi. Eu acho que o fato de ter sido docente do SENAC, né, foi muito importante, porque cada turma que você forma é uma turma diferente e que existem perguntas diferentes e exigências diferentes, né? Então, você tem que estar se aprimorando para suprir essas exigências, né? Essas preferências também, né? Às vezes você tem uma turma que quer mais pizza pré-assada, outra turma quer mais pizza congelada, outra turma quer pizza com forno a lenha e assim por diante. E isso faz com que, para você suprir essas carências, você tenha que estar o tempo todo estudando. Isso faz com que você também cresça. E os alunos acabam também te ensinando muita coisa, né? Então, a experiência adquirida, né, como docente, né, e depois como consultor, né, foi muito importante para a abertura do nosso negócio, para o sucesso que ele é. Sim, porque aí você também colocou em prática no seu negócio aquilo que você já vinha aplicando em todos os seus clientes, né? Sim, e sempre, como eu falei, você tem que estar o tempo todo estudando, pesquisando, né? E uma das coisas, um dos diferenciais da nossa pizzaria quando abrimos foi os insumos que passamos a utilizar. Que até então, em Petrópolis, não havia quem os utilizasse. Minto, acho que o Sormani, em Itaipava, usava uma farinha italiana do Sítio do Moinho, se eu não me engano, tá? Mas no centro da cidade não tinha ninguém que utilizasse os produtos, material italiano. E nós fomos os primeiros. E existe significativamente uma diferença de qualidade, tá? De farinha, de tomate, do presunto cru, de alguns tipos de queijos, existe uma diferença muito grande. O Brasil tem produtos belíssimos, muito bons, né? Nós utilizamos na de farina diversos produtos nacionais e de ótima qualidade, né? Mas tem algumas coisas que fazem... que são insubstituíveis. Sim, o problema da farinha, por exemplo, no Brasil, a nossa farinha nós importamos da Argentina, né? Que é uma farinha, me parece, que não é de boa qualidade. Né? O problema aí é que nós importamos o que eles têm de pior, né? Ou seja, o melhor é utilizado por eles ou então é exportado por eles, né? Nós compramos deles o que eles têm de pior. Quer dizer que na hora de comprar, nós compramos o que é pior. Na hora de vender, nós só vendemos o que é bom e ficamos com o pior. Quer dizer, a nossa vocação é sempre ficar com o pior. Né? Infelizmente. E você sabe que uma das causas da barriga dilatada do brasileiro está exatamente na farinha. Né? Já foi feito um estudo sobre isso.
Porque o brasileiro é viciado no pão francês, Sim. né? E de farinha branca. E, no mínimo, come 2, 3 por dia. E aquilo incha, né? Porque essa farinha não é boa, parece que tem um tal de bromato no meio também. Eu sou um ferrenho crítico das farinhas nacionais. Tá? Para você ter uma ideia, Prisco, eu já estive na Itália em 4 moinhos diferentes. Sim. Sempre convidado. Né? Em 3 deles eu fiz cursos. Né? Sabe quantos moinhos brasileiros já me convidaram para ir conhecer o moinho? Nenhum. Sabe quantos me convidaram para fazer um curso? Nenhum. Sabe? Nós fizemos aqui em Petrópolis 2 campeonatos de pizzaiolos, a nível nacional. Sabe quantos moinhos nacionais quiseram patrocinar? Nenhum. Sabe quem patrocinou? Um moinho italiano, que estava entrando e que tem a cultura na Itália de participar desse tipo de evento. Uma outra coisa também, já que nós estamos falando de insumo, uma outra coisa também que eu, ao longo dos anos, eu venho observando, é que você falou em tomate italiano, que é o tomate que você utiliza lá, aliás, muito bem, porque realmente o tomate italiano é um diferencial. É aquele tomate mais compridinho. E nós estamos usando cada vez mais aquele redondo que antigamente nós chamávamos de tomate salada. Isso. Que não é um tomate de boa qualidade e que dominou o mercado. E aí o que aconteceu com o tomate? Porque na minha época de garoto eu via meu pai comprando tomate, era um tomate italiano, era aquele compridinho. E o tomate salada era um tomate que vinha de São Paulo, um tomate grande, uma fatia daquela, era assim, deste tamanho. Tomate muito gostoso, mas para a salada. E hoje esse tomate, ele foi difundido num tamanho menor, em que ele fica como o tomate que se usa em molhos e cozinha, etc., mas que não é, não é a mesma coisa. E aí o tomate italiano ficou caro. Por quê? Então, nós estamos vivenciando agora, Prisco, uma situação reversa. Tá? Se nós formos a Pati de Alferes, a São José do Vale do Rio Preto, a gente começa a encontrar já os tomates São Marzano sendo plantados e comercializados. E nós encontramos hoje também nos mercados, ele num tamanho pequeno, o médio e o maior. O maior ainda é um pouco mais difícil de encontrar. Mas existe diferença. Se você pegar esse São Marzano brasileiro, plantado aqui na região, e pegar o São Marzano plantado, por exemplo, na encosta do Vesúvio, em Nápoles, e você experimentar um e experimentar o outro, você vai perceber claramente que o plantado na encosta do Vesúvio, ele é mais adocicado e menos ácido, enquanto que o brasileiro ele tem uma acidez maior. Tá? Isso, evidentemente, é devido à questão da terra. Mas está havendo um movimento de se plantar mais o São Marzano, o que é muito bom, porque é de mais qualidade. Porque ele tem mais qualidade, é um tomate melhor. E eu não sei como é que está, eu ainda não fui conhecer nenhuma dessas plantações, tá? Mas muitas delas utilizam muito agrotóxico. E na Itália existe toda uma corrente do slow food que nasceu, esse movimento do slow food nasceu na Itália, de não se usar tanto agrotóxico, ou não se usa, ou se usa o mínimo possível. E isso também faz diferença no sabor do produto. É verdade, é verdade. Eu estou em teste, estou plantando o tomate em casa, mas assim, plantando de forma doméstica, semente do tomate eu reservo e planto. E há pouco tempo eu descobri, através de uma informação de um plantador de tomate europeu até, que esse problema
dos remédios no tomate, né? Realmente é um problema muito sério, intoxicação. É sério. Então ele fez um teste com leite e deu certo. O leite, ele faz um combate natural com leite. Ele pega o leite comum, normalmente aquele leite que sobra do café, aquela coisa toda, e ele passa na peneira o leite, tira aquela nata toda, põe num pulverizador e pulveriza com leite os tomateiros. Pulveriza as folhas e pulveriza a raiz do tomate. Por que isso? Porque o leite tem uma bactéria que combate o fungo de forma natural. Então você joga o leite, borrifa o leite e não usa o agrotóxico, né? Agora, eu uso também lá a calda bordaleza, que é uma mistura de, acho que sulfato de cobre com água. Tem um pH 7 que a gente põe, isso é a mesma coisa e mistura com cal virgem. Aliás, cal virgem não, hoje esse cal normal de construção, e faz aquela calda, né? Os franceses é que inventaram isso para proteção das uveiras, né? Principalmente as parreiras de uva, que é usada na produção de vinho. Então tem essas coisas interessantes que o próprio agricultor brasileiro, aos pouquinhos, está aprendendo e está evoluindo, né? Então, e aí o fato de usar esses ingredientes importados da Itália, né, quando eu coloquei esses novos sabores para o Petropolitano, caiu no gosto. Ou seja, mas tudo isso foi fruto do quê? De aprendizados, pesquisas e assim por diante. Desenvolvimento, fazendo pizzada na casa das pessoas, testando uma receita de massa, testando um tipo de farinha, um tipo de molho, assim por diante. Até que quando nós chegamos e abrimos a de Farina, nós já tínhamos uma certa maturidade. Eu digo para você hoje que 6 anos após, temos muito mais maturidade. Hoje existem diversas pizzarias em Petrópolis, não só no centro, mas em Araras, Itaipava, tal, em Secretário, que utilizam farinha italiana, que utilizam tomate italiano, que utilizam outros insumos italianos também. Como você utiliza esses insumos para chegar ao produto final, aí cada pizzaria tem o seu modo. Nós, graças a Deus, hoje nós dominamos essas receitas. E eu acho que o nosso sucesso está por aí. Está por aí. Agora eu te pergunto o seguinte, um segredinho, tá? A farinha, a mistura da farinha, da água, tem algumas farinhas, inclusive, que você pode misturar com ovos em algumas receitas, né? De tem pizza muita, pizza paulista faz isso. Agora, a massa, às vezes, se faz uma boa farinha, uma boa massa, mas o macete da massa estaria onde? Em sovar a massa? Não. Está numa boa maturação e numa boa fermentação. Tá? O tempo, respeitar o tempo em que o fermento vai começar a agir, vai começar a produzir os gases, para que a malha glutínica comece a ser formada, e a partir daí a massa comece a crescer, e essa malha glutínica esteja com uma trama muito boa. A partir daí, quando você vai abrir um disco de pizza, que você abre na mão, e se você pegar e olhar, você vai ver que tem várias bolinhas. E essas bolinhas são os gases produzidos pelo fermento. E a malha glutínica não deixa que esses gases partam para o ar. Por quê? Porque ela, por ser uma malha, ela segura esses gases dentro da massa. A não ser quando você vem assim com um rolo, com muita força, aí você vai matar todos esses gases, porque aí a malha glutínica vai arrebentar. Ela arrebentando deixa a massa
um pouco mais pesada. Então, quando você diz de passar o rolo, passar com muito devagar, levemente. De preferência, abrir com a mão, né? Abrir com a mão. De preferência, abrir com a mão. Porque com a mão você está sentindo a massa. Você sente essas bolinhas, né, com a mão. Com o rolo, não. Com o rolo você não sente. Então esse aqui é o grande... E isso pode endurecer a massa, essa abertura? Ela pode ficar mais dura, mas... Dependendo do tipo de farinha, sim. Dependendo do tipo de farinha, sim. Agora, por que ela incha? Isso é um fenômeno biológico, então, né? Por causa dos gases do fermento, que é o ser vivo, né? São bactérias. São bactérias, né? Ou seja, então elas produzem um tipo de gás, né? Sim. E esse gás que faz com que, se não houvesse a malha do glúten, né? Esse gás passaria pela massa e ia embora. Então a massa não ia crescer nunca. Como o fermento está trabalhando, está se alimentando dos açúcares do próprio trigo, ou quando você põe um pouco de açúcar na sua receita, ele está alimentando, ele está produzindo gases. E esses gases ficam presos na malha do glúten. E por isso o glúten vai esticando conforme vai se produzindo gás. Deu para entender? Ou seja, você pegou, fez a massa e fez a tua bolinha. Aí o fermento começa a produzir gás. E aí a malha aí vai expandindo. E às vezes expande demais até. Quando a massa começa a baixar, é porque passou do tempo. Porque a malha glutínica cedeu. Então o gás que estava dentro começou a sair para o ar. E aí a massa começa a afundar. Ou seja, então, passou do tempo. E se passar do tempo, aí acabou. Aí acabou. Você tem até como reaproveitar, né, botando numa nova massa, batendo junto, tá? Mas, normalmente, o fermento nessa situação, ele também já não está mais produzindo. Então, quando a massa cresce, tem um tempo para isso. Tem um tempo para isso, E aí você tem os diversos tipos de farinha da Itália. Você tem farinha de curta fermentação, que é uma farinha que você bate a massa hoje, para ser usada hoje, ou no máximo até amanhã. Você tem as farinhas de longa fermentação, que você bate hoje e vai usar essa massa dentro de 36, 48, 72 horas depois que você bateu a massa, né? Por quê? Porque a farinha foi desenvolvida de uma determinada forma, com determinados tipos de grãos, que vai ser um crescimento lento. E para isso, na formação da massa, você também coloca menos fermento. Então, a ideia é que você tenha uma massa que ela leve muito tempo numa geladeira, né, em torno de 5, 6 graus centígrados, né, que vai estar maturando, num processo de maturação, tá, para depois então você tirar da geladeira e deixar no ambiente, e aí ela vai crescer. Por quê? Porque numa temperatura de 3, 4, 5, 6 graus centígrados, o fermento ele está quase que hibernando. Ele está com a sua atividade, mas a sua atividade está reduzida por causa da temperatura. Quando você tira da geladeira e bota no ambiente, né, e o ambiente ideal seria 32 graus centígrados, né, em Petrópolis nem sempre a gente está com essa temperatura, né? Aí ele sai dessa quase hibernação e começa a produzir mais, tá? Ou seja, então o processo de maturação, o fermento ele não está hibernando, mas ele está com a sua capacidade de produção reduzida por causa da temperatura. Você tirou da geladeira, botou do lado de fora, temperatura ambiente, ele volta a produzir numa expansão maior. E aí a bola cresce. Entendi.
Muito bem. Complicado, mas você vê, eu cheguei até a fazer, eu já fiz até um curso, né? E eu estou procurando aqui palavras, né, para o consumidor, para não entrar muito numa parte técnica. Pois é, mas você ampliou bastante isso, e é importante, porque para quem manipula a massa, saber desses detalhes, né, é muito importante. Tem muitos pizzaiolos por aí, pizzarias, e não só em Petrópolis, mas em vários outros lugares, né, que bate a massa hoje, tá, e já faz a bolinha para já servir para o cliente dali a meia hora, 40 minutos. Ou seja, o processo de maturação foi zero. E aí a massa fica pesada. Fica pesada. Vai fazer mal. O cliente vai dormir com aquela sensação de peso no estômago. Agora, eu te pergunto o seguinte. Participação da tua esposa, Márcia. Ela é fundamental, né? A Márcia, eu saí de Petrópolis para o mundo e a Márcia veio do Rio para Petrópolis, né? Praticamente no mesmo ano. E aqui ela trabalhou no colégio sede, né? Desde que veio para cá. E aí ela conheceu muita gente de Petrópolis, né? Então, o conhecimento dela com as pessoas, né, com a sociedade, né, petropolitana, com diversos ex-alunos, ex-pais do Colégio Sede, né, ajudou muito. Né? E ela também é uma pessoa que esteve o tempo todo apoiando, né? Até que veio, quando ela saiu do Colégio Sede, né? Que um pouco depois o colégio fechou também, ela não sabia muito bem o que fazer, que caminho ia tomar, e falamos, vamos seguir esse caminho. Quer dizer, e ela topou, falou, vamos embora, e foi muita pizzada comigo, lavou muita louça também, entendeu? Foi realmente o suporte e até hoje, né? Márcio, um grande abraço para você. Beijocas mágicas, como ela faz. Estamos aqui falando de você. Eu vou te mandar também uma surpresa hoje, quando teu marido chegar em casa, vai levar uma surpresa para você. Agora, experiências internacionais, cursos e eventos. O que você conta para nós aí das suas viagens internacionais? Olha, isso é uma coisa que eu acho que todo pizzaiolo deveria fazer. Tá? Infelizmente, nem sempre o pizzaiolo tem essas oportunidades. Hoje nós temos aqui em Petrópolis, só aqui em Petrópolis, nós temos o Pedro Pernambuco, que já foi lá para fora, já fez diversos cursos, né, tem o título de maestro por uma das academias, Academia Pizzaioli, não é Academia Pizzaioli, é uma outra academia italiana. Nós temos o Costa, que trabalha em Araras, e que já disputou acho que 3 ou 4 campeonatos aqui no Brasil. O último foi em São Paulo, em que ele ficou em 10º lugar. Eu estava presente, ele ficou super emocionado. Quando trabalhamos juntos no LOG, ficamos em 3º lugar aqui num campeonato aqui no Rio de Janeiro, que nos deu direito para ir para São Paulo. Né? Eu não vou me lembrar o nome dele, mas é ali de uma pizzaria de Itaipava, que também já esteve fora, fazendo curso. Ou seja, Petrópolis está começando a produzir uma gama de profissionais muito legais. Tá? Eu fico muito feliz por eu ter sido Você desbravou, né? Exatamente. Tá? Eu fico contente por isso. E vejo que existe uma escola. Né? É fundamental isso, essa escola que vai atrair cada vez mais clientes e mais consumo. Né? Exatamente. E eu já estive em Nápoles 3 vezes, né? Em Pádua 2 vezes, fazendo cursos em moinhos diferentes. Em Nápoles já estive 2 vezes no Molino Caputo.
do Antimo Caputo, né, em Pádua, no Agugiaro e Finha, e também no Molino Quaglia. As 3 estão instaladas no Brasil hoje. As 3 produzem farinha de altíssima qualidade, né? Eu queria poder trabalhar com todas elas, né? Mas não dá, né? E nos 3 moinhos por que passei, né, eu tive contato com excepcionais profissionais. São caras que realmente estudam, sabe? Ele quer saber da farinha, onde fica o germe da farinha, onde fica não é, está me faltando aqui a palavra agora, mas eles querem saber tudo sobre o grão, né? Se é uma farinha integral, como é feita essa farinha integral, se é uma semi-integral, se é uma farinha de curta fermentação, se é de longa fermentação, se é uma manitoba, ou seja, quais são todos os tipos, como se faz o blend para se formar farinhas, né? Ou seja, se você quer uma farinha que vai te dar mais elasticidade para você abrir o disco da pizza, ou se é uma farinha que vai ser um meio integral, né, com menos glúten, com mais glúten, ou seja, os caras estão estudando tudo, né? E a convivência, o fato de ir fazer esses cursos, faz com que você tenha convivência com esses profissionais. E essa convivência, ela não termina na tua viagem. Por quê? Principalmente por causa das redes sociais hoje em dia, né? Então, você começa a estar conectado a uma rede de profissionais que estão sempre postando alguma coisa interessante. Assim como você também está postando coisas interessantes, está compartilhando coisas interessantes, né? Eu tive a oportunidade, há 2 anos atrás, de disputar o campeonato europeu. Fiquei em 37º lugar de 68 que disputaram. Eu acho que foi até super bem, se levar em consideração diversas situações que eu vivi para poder fazer. Isso foi lá fora, né? Foi em Milão. Milão, né? Foi em Milão. E a convivência com as pessoas que estavam disputando foi muito bacana, né? Tem uma foto que eu estou com um francês, estou com o Agostinho, que é um português, estou com o Hernandes, que é um espanhol, com um outro italiano, né? E eu brasileiro, ou seja, 5 nações diferentes no mesmo campeonato, entendeu? Muito bem. Eu queria então que você desse, nós já estamos encerrando o nosso programa, mas eu queria que você hoje está com uma nova atividade, quer dizer, você colocou um plus aí na sua atividade, que seria o fabrico de pães, né, que você está fazendo. Então, dá para nós uma passagem rápida com relação aos pães que você está fazendo. O primeiro contato que eu tive assim, com a produção de pães foi num curso em Pádua, no moinho Agugiaro e Finha, que lá tive um curso de pizza e pães. E lá eu comecei a aprender a como se faz pão, né? E no ano passado eu comecei a fazer pão para vender em sopa, a sopa dentro do pão durante o inverno. E comecei a gostar muito. E a partir daí comecei a desenvolver, a conhecer as receitas italianas, comecei a botar em prática e comecei a vender. E ver. E vende no varejo lá. E vendo no varejo lá. Lá mesmo, lá. Lá, e hoje temos clientes fiéis. É um pão mais caro? Sim, é um pão mais caro. Mas é um pão que você pega assim, aperta ele, né? E solta, e ele volta. É um pão que com 7 dias você toca nele e o miolo ainda está úmido, entendeu? Ou seja, então... Temos aqui até um exemplo, aqui, uma ciabatta, né? Essa é uma ciabatta, né, que eu trouxe aqui para você.
Obrigado. A ciabatta, o nome ciabatta veio porque os romanos usavam um chinelo. Puder dar um close aqui no nosso macho. Que eles chamavam de ciabatta. Aí o formato... Vamos ver aqui. Aqui. Olha que delícia aqui, ó. Pode ver que ele volta. Né? E muito obrigado. Você pode comer ele com azeite, pode fazer um azeitezinho com mais ervas, botar um salzinho grosso ali, uma flor de sal, né? Ou de manhã cedo, né? Passa uma manteiguinha, põe numa frigideira, também fica maravilhoso. Que bom. Olha, um pão muito obrigado. Fantástico. E quem quiser comprar lá na Ipiranga, né? O Master, se puder passar umas fotos aí do restaurante, eu te agradeço. Eu não entendi. Aí, isso. Essa é a equipe. Isso, pode ir passando aí, faz favor. A nossa casa. Eu vou aproveitar para deixar aqui a surpresa da Márcia também. Então, e essa casa era do irmão do Santos Dumont, né? Irmão do Santos Dumont, né? Aliás, uma casa muito agradável, tem um espaço muito bom. Obrigado. Os petropolitanos já conhecem bem a casa, né? Mas para quem não foi ainda, convite aí. Desde o início nós criamos Lopreste. Desculpa te interromper. Pode falar. Desde o início criamos um restaurante que fosse para a família, né? Sim. E acho que desde a 13 de maio, né, a gente conseguiu isso, ou seja, o fato de não botar determinados tipos de bebida fez também com que nós atraíssemos muito a família, né? Muito bem. Quero deixar aqui então, agora vou pedir ao mais para dar um close aqui, o presente, Márcia, que nós vamos mandar para você, que é uma gentileza do nosso apoiador cultural, Flores da Praça. Tá, Márcia? Um grande beijo para você. Que ela conhece bem, viu? Conhece bem. Ela ganha muitas flores de lá, viu? Então, pois então está aqui. Está ganhando mais uma. Essas flores do Flores da Praça. Viu, Márcia? Um grande beijo para você, um grande abraço. E nós vamos ficando por aqui. Nosso programa hoje vai ser encerrado. Eu acho que não dá mais tempo para colocar o nosso musical hoje. Vamos deixar para a semana que vem. Despede e bota o vídeo no final. O vídeo da música? Isso, se despede. Então tá bom, já vou deixando aqui minha despedida, meus agradecimentos também a você. Obrigado, Lopreste. Volte sempre, vamos fazer novos programas aqui, falando um pouco mais sobre a massa sobre o tomate, né? Assunto tem bastante, né? Eu vou deixar então aqui um musical que eu ofereço a você e aos nossos telespectadores. É um ritmo lá do norte, lá do Pará. Um casal dançando, um casal de idosos. Banda Calypso, né? Embora a música seja de gosto duvidoso, mas até que para dançar não ficou ruim. O interessante na apresentação é a dança do casal, de forma inusitada para um casal até de idosos. Vamos ver então como é que ficou essa dança. E eu já fico por aqui. Uma boa noite a vocês todos e até a próxima semana. Começou Áudio Music. Quando ela chega, balança, estremece meu coração. Seu sorriso lindo, parceiro no meio da multidão. Quando ela chega, balança, estremece meu coração. Seu sorriso lindo, parceiro no meio da multidão. Loirinha, loirinha, quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer com seu
estremece.